Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. E abra comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos mergulhar, amados, nas Escrituras. Porque tem um assunto que é muito sério e precisa ser tratado e compreendido nos tempos de hoje. Eu creio que o assunto principal sempre foi e sempre será a salvação. Mas existe um assunto que, se ele não for compreendido, a pessoa ela comete erros, que é acerca dos dons espirituais. Uma igreja que não compreende acerca dos dons, ela é uma igreja ignorante. E é por isso que hoje sempre nós vamos fazer uma introdução para você conseguir compreender essa grande dádiva de Deus, que é a vida espiritual. E em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor, amados. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Amém? Põe a mão na altura do teu coração, toda a igreja, e feche os olhos. Pai querido, nós não queremos ser uma igreja ignorante, principalmente, meu Deus, nas coisas que são do tocante voltadas ao Senhor. E é por isso, meu Pai eterno, eu te peço aqui, abra os olhos dessa igreja, abra os olhos do teu povo, assim, meu Deus, como um dia foi orado pela vida de Gease, Pai, para que ele voltasse a ver, para que o medo fosse embora. Meu Deus, abra os olhos espirituais dessa igreja, que o Senhor, meu Deus, faça com que cada pessoa, meu Pai querido, que está aqui, consiga, meu Pai querido, compreender a tua vontade, porque eu creio, meu Deus, que tudo que for falado aqui será para a honra e glória do Senhor, trará, meu Deus, libertação para o nosso ser, e eu creio, meu Deus, que o teu nome será glorificado. Mas nós precisamos de ti, Senhor. Então fale, meu Pai querido, fale através do pregador. Tome, meu Deus, cada coração e cada vida aqui presente para o único propósito proveitoso, que é te glorificar. Avance o teu reino, Senhor. Glorifica o teu santo nome aqui neste lugar, em nome de Jesus. E que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste muita, mas muita atenção em nome de Jesus. Porque hoje nós iremos iniciar um período que será vital para o crescimento de cada um de nós, mas também principalmente para que a nossa igreja ela cresça de uma maneira saudável, de uma maneira abençoada, porque nós vamos tratar acerca dos dons espirituais. E acerca deste assunto, assim como eu disse no começo
da introdução dessa mensagem, é um assunto, amados, que ele tem uma importância muito grande. Eu coloco acerca dos dons espirituais abaixo da salvação, porque você compreender a vontade do Espírito Santo te guia na presença de Deus. Pastor, mas por que é tão importante saber sobre os dons espirituais? Porque nós estamos vivendo o último período de ensinamento da Trindade para a sua igreja. Se nós formos fazer uma ordem cronológica, nós vamos entender que no Antigo Testamento, o próprio Deus, ele ensinava o seu povo. Nós vemos ali uma declaração no livro do profeta Samuel, que no dia que o povo escolheu um rei para guiá-los, Samuel ele ficou ali muito triste, porque ele orou por aquele povo, ele guiou aquele povo pela vontade de Deus. E quando o povo diz para Samuel, olha, nós não queremos mais que você nos lidere, nós queremos um rei como todas as nações têm. E Samuel, quando ele foi se queixar com Deus, Deus ele vai virar para Samuel e diz, Samuel, faz o que o povo está mandando, mas não fica triste não, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim e não quer que eu lidere sobre eles. Ou seja, o Antigo Testamento, o próprio Deus, ele guiava, ele ensinava, ele ministrava na vida do seu povo. Quando nós olhamos no começo do Novo Testamento, os evangelhos, o Filho de Deus, Jesus, ele desceu na terra para ensinar através de exemplos de vida a vontade do Pai, como que nós podemos andar na presença de Deus. Só que Jesus, ele voltou para o Pai, mas o Espírito Santo, ele veio. E nós estamos vivendo esse último período de ensinamento, porque em breve o Espírito Santo que veio na terra e está nos ensinando, ele será tirado da terra. E juntamente com ele, a igreja de Cristo, ela subirá aos céus e permanecerá para sempre na presença do seu Senhor. Quem espera por esse dia, diga glória a Deus. Então, você tem que aprender acerca disso. E tem sido, amados, acerca dos dons espirituais, tem se tido muita ignorância mesmo. Hoje, com toda a humildade do meu coração, eu vou estar tentando explicar de uma maneira bem clara acerca dos dons espirituais, acerca deste assunto. E eu quero ensinar para vocês, primeiramente, o que aconteceu naquele contexto histórico. Vamos entender o pano de fundo. Paulo, ele está tratando de problemas da igreja. Ele tratou de problemas que estavam acontecendo, um caso muito sério de incesto. Um pai e o filho dividiam a mesma mulher e a igreja aplaudia, não condenava aquilo. Paulo ele vai escrever tratando deste assunto, porque tem assuntos que não dá para você tratar com palavras, você tem que tratar com mais energia. Mas Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo de número 10, ele vai começar a tratar de problemas que o povo estava errando por ignorância. E uma das coisas que estava levando essa ignorância, que o culto na igreja de Corinto não valia de absolutamente nada, porque eles não tinham ordem, eles não tinham decência, eles não tinham ali o entendimento das coisas, e por isso o culto, a adoração ficou comprometida. No capítulo de número 11, que recentemente nós vimos, só para relembrar, as mulheres começaram a levantar um movimento feminista dentro da igreja, que não queriam mais usar um véu, que naquele contexto histórico era uma composição da sua veste, a ponto dos dias de hoje, se nós formos comparar, as mulheres não queriam se vestir decentemente mais. E isso comprometia a adoração a Deus. Elas começaram a se rebelar dentro da igreja, e Paulo ele vai dizer, olha, vocês têm que se portar da maneira que agrada a Deus, para que o culto seja agradável ao Senhor.
Aí eu dei alguns exemplos que, no contexto de culto, amados, nós temos que ter um padrão de veste, e o padrão é decência. A pessoa tem que se vestir decentemente. Não cabe, por exemplo, num contexto de adoração dentro de um templo, a pessoa ela vir com um maiô para a igreja adorar a Deus. Ela vai atrapalhar a adoração. E isso que estava acontecendo, e Paulo vai regulamentar isso. Mas também ele vai olhar para a Santa Ceia e vai dizer para aquela igreja: vocês comem os elementos da Santa Ceia, mas não participam dela. Porque quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para melhorar, vocês se reúnem para piorar. Porque antes da Santa Ceia havia um banquete que era chamado a Festa do Amor, aonde por causa de excessos alguns comiam e outros passavam fome dentro da igreja. E Paulo ele vai tratar de uma maneira muito clara, irresistível, dentro da palavra de Deus, que ninguém conseguia refutar. Mas agora, Paulo ele continua falando acerca do que está acontecendo dentro do culto. E a igreja de Corinto, acerca dos dons espirituais, ela foi a igreja mais abençoada. Diz a palavra de Deus que a igreja de Corinto, em relação aos dons, ela se movia com todos os dons dentro daquela congregação. Eu quero ler com você, deixa marcado no capítulo 12, vamos ler o que está escrito lá no capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 4. Paulo ele vai dizer assim, ó. Preste muita atenção, amados. Isso é muito importante para você, para mim, para nós. Diz aqui, ó. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Ou seja, todos os dons do Espírito Santo estavam presentes naquela igreja. Só que, todavia, tinham problemas em uso aos dons espirituais, a ponto dos dons espirituais se transformarem em abuso espiritual. E isso também é um problema da igreja contemporânea, especialmente, amados, depois que surgiu o movimento pentecostal, neopentecostal, não todos, mas alguns, e também o movimento carismático, porque eles começaram a manipular os dons, a ponto do dom espiritual ele servir para projeção humana. A pessoa que tinha a manifestação do dom, ela era colocada num pedestal. E também os dons, eles manipulavam para evidenciar um grau de espiritualidade na vida de alguém. Isso é um problema que nós temos nos dias de hoje. E o projeto de Deus, ele nunca foi conceder dons para essas finalidades, para que pessoas fossem vistas, para que pessoas elas tivessem um termômetro de fé. Deus ele não deu dons para isso. Os dons foram concedidos para a sobrevivência da igreja em momentos difíceis e também para o crescimento saudável da obra de Deus. E por causa dessa disparidade acerca dos dons, nós temos hoje em dia 4 tipos de pensamentos em relação aos dons. O primeiro pensamento que as pessoas têm, é muito comum entre os calvinistas, é o cessacionismo dos dons. O que essas pessoas elas defendem? Que os principais dons, principalmente os dons de sinais, eles não existem mais. Eles cessaram ali no tempo dos apóstolos. Que não existe mais cura, que não existe mais ali os dons que evidenciam as operações de maravilhas. Eles defendem essa opinião justamente por causa dessa bagunça que virou. Mas creio eu que essa
opção ela não cabe, porque ninguém, se os dons eles cessam, eles têm que cessar todos. Eu não posso escolher qual dom que cessou e qual que não cessou. Se os dons cessaram, não existe Espírito Santo na pregação, não existe palavra. Então eu creio que quem vai por esse caminho entra numa rota de colisão com o próprio Deus, porque a palavra do Senhor ela garante que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você crê que o Senhor ele está aqui nesta manhã? Eu também creio. Então, mas tem essa visão. Talvez você vai discutir com pessoas que pensam dessa forma. Mas tem uma outra posição em relação aos dons espirituais, que são os ignorantes, que são aqueles que não conhecem nada sobre os dons, que não estudam sobre os dons, que não sabem, por não saber como que eles atuam, também eles não utilizam dos dons, porque é um assunto que para eles não tem importância, que vem para a igreja e se participar bem, se não participar bem, ele quer estar aí no meio, ele não quer ser atuante. Então a pessoa, existe muitas pessoas que são ignorantes no que diz respeito aos dons. Mas tem uma terceira posição também, que são os medrosos, aqueles que têm medo dos extremos, que por causa que às vezes a gente vê tanta coisa acontecer, eles preferem que os dons eles sejam ali incluídos por medo de talvez a igreja ela perder a sua essência. Ao invés do povo vir para ouvir a palavra, eles vão atrás de revelações. Ao invés de vir para ouvir a palavra e aprender a ser guiado por Cristo, eles querem ir ver homens que dizem ter dons. Nós vemos muito isso acontecer. Se você fala, gente, olha, hoje nós vamos ensinar a palavra de Deus pura. Você que já é um crente experimentado e maduro, você vai abraçar isso. Mas tem pessoas que se falam assim, ó, tá chegando na cidade o profeta que revela até a carteira de identidade. A pessoa ela sai de onde ela estiver. Se for para ouvir a palavra, tem cansaço, tem problema, o dia foi difícil, mas se é para ouvir o homem que diz que tem um dom, a pessoa ela vai. Então, existem muitas pessoas que são medrosas quanto a isso, que não incentivam aos dons serem manifestos na igreja, por medo da igreja ela descarrilhar e andar à margem da vontade de Deus. Então eles ficam ali, preferem não utilizar os dons. Eles têm medo dos dons no que pode levar a igreja. Mas existe também uma quarta posição, que são aqueles que defendem a contemporaneidade dos dons até os dias de hoje. Tendo dito isso, nós vamos agora aprender aqui o que Paulo está dizendo para a gente compreender o texto. Diz aqui em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1, ele vai dizer assim, ó, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ó, por causa da ignorância, os irmãos de Corinto usavam mal os dons. E sabe qual que era a falta de perícia daquela igreja? Eles colocavam o dom de variedade de línguas como dom mais importante, como dom que testificava o selo do Espírito na vida de uma pessoa, que testificava o grau de espiritualidade de uma pessoa. E uma curiosidade é que a igreja de Corinto ela tinha todos os dons se movendo ali naquele lugar. E o dom espiritual, nenhum dom espiritual, ele não é um comprovador de espiritualidade de uma igreja. Não é, porque se nós formos analisar, aquela igreja tinha todos os dons. Era para ser a igreja mais espiritual que tinha, mas quando nós analisamos, ela foi a pior igreja. Não adianta ter dons. O dom, ele não demonstra a espiritualidade de uma igreja. O que vai mostrar isso, revelar tudo isso? Amados,
é muito parecido com os dias de hoje. É muito parecido com o que tem acontecido. A igreja dos dias de hoje, ela tem carisma, mas ela não tem caráter. A igreja, ela tem, por exemplo, dons, mas ela não tem vida com Deus. Ela pisa no mundo espiritual, mas não consegue viver o natural com ordem e decência. Então, nós vemos isso, e um dos maiores equívocos da igreja pentecostal, neopentecostal, carismática, é justamente o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Tem ensinado, principalmente no século XX, que o que evidencia o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo na vida da pessoa, é o falar em línguas, é o dom de variedade de línguas. Vai ensinando, e que se a pessoa ela não falar em línguas, não tiver esse dom sobre a vida dela, ela não foi batizada com o Espírito Santo, ela não tem o selo do Espírito. E isso, para você ter uma ideia, gerou uma meninice na igreja, uma meninice, porque as pessoas, ao invés de buscar o dom do Espírito, as pessoas elas começaram a imitar quem já era batizado com o Espírito. Começaram a copiar. Aí a igreja, ao invés de ser uma igreja que tem uma originalidade, ela virou uma cópia. Ela virou uma cópia. Por causa dessa pressão. Igual eu já vi relatos, ouvi relatos de pessoas que para ser obreiro, o pastor falava assim, entra aqui no meu gabinete. Você quer ser obreiro? Quer ser obreiro. Você é casado? Sou casado. Você tem uma vida piedosa? Tem uma vida piedosa. Então o negócio é o seguinte, fala em línguas aí. Fala em línguas aí, para ser obreiro aqui tem que falar em línguas. Aí a pessoa começava ali, e não tem jeito, amados. Não tem como. A pessoa que fala assim, não, eu vou falar em línguas na hora que eu quero, ela está guiando Deus. Não é Deus que guia ela. E isso foi gerando uma meninice dentro da igreja, uma meninice, uma espiritualidade falsa. Porque nós vemos que a igreja dos dias de hoje, ela sofre com uma hipocrisia espiritual. É pessoas que, abre aspas, simulam os dons, mas não têm evidência dos dons na vida dela. Elas têm ali uma simulação, ela chora, ela pula, mas a pessoa, quando ela sai da casa de Deus, ela não tem uma transformação de vida. Tem pessoa que pega um cigarro e vai acender normalmente, que pega uma garrafa de cerveja e vai beber normalmente, e vai mentir normalmente, e vai trair a esposa normalmente, e vai fazer coisas terríveis normalmente, mesmo dentro da congregação, parecer hipoteticamente que ela tem os dons do Espírito Santo. E essa pressão, ela gerou uma igreja muito fraca, uma igreja que é uma incógnita na vida de muitas pessoas, porque nós temos visto nos dias de hoje contemplado, com todo respeito, deixo claro mais uma vez, não são todas, mas os maiores escândalos do evangelho estão acontecendo dentro das igrejas pentecostais. Estão acontecendo dessa forma por quê? Por causa que se colocou uma pressão. Se você não falar em línguas, você é um crente de segunda categoria. E muitas pessoas, para não ser vistas dessa forma, começaram a entrar por esse viés que é muito perigoso. Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Não é assim que as coisas são. Porque não tem como a pessoa ela pensar dessa forma. Eu garanto para você que está aqui, tem pessoas que vão ficar a vida inteira na igreja e não vão falar nenhuma sílaba em línguas. E isso não quer dizer que você é menos espiritual. Tem pessoas que vão externar mais, elas vão ter ali um impacto maior.
Mas tem pessoas que às vezes estão cheias do Espírito Santo, ali só com os olhos fechados, a lágrima acontecendo. Isso não, você não ter o dom de variedade de línguas não quer dizer que você é um crente inferior, uma pessoa pior. Em nenhum momento a palavra de Deus, você pode procurar em todas as partes, ela coloca um dom como selo, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas o que evidencia que o Espírito Santo habita numa pessoa? É uma mudança de comportamento. É uma mudança de direção na vida. Poxa, eu estava indo para o fundo do poço. O Espírito Santo habita em mim. Eu quero sair desse fundo do poço. Eu estava correndo para o pecado. O Espírito Santo habita em mim. Agora eu não corro para o pecado. Eu corro do pecado, mas eu corro em direção a Deus, em direção ao meu Senhor. Amém? Então não se sinta diminuído. Isso é libertador, amados. Isso é libertador. Porque às vezes a pessoa ela fica ali. Claro que Deus ele pode te dar isso. Claro que pode. Mas eu quero que você entenda que isso não te inferioriza perante o Senhor. Se você tem um comportamento digno de servo de Deus, você talvez tenha uma vida muito mais digna que muito pastor de igreja que não tem. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, a gente não pode ser ignorante. E aí diz no versículo de número 2, diz assim, ó. Primeiramente fala para quem está do teu lado assim, não seja ignorante, tá? Em todos os aspectos, a ignorância ela é terrível, tá bom? Diz aqui no versículo 2 assim, sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Olha só, Paulo, ele está trazendo um contraste do outrora para o agora. Ele está falando de algo que aconteceu como um divisor de águas na vida de uma pessoa, de uma transformação, de uma mudança de comportamento. Amém? Mas o que acontecia outrora? O pano de fundo aqui é o seguinte. A palavra do Senhor ela vai mostrar que a igreja de Corinto ela era uma igreja que tinha alguns problemas, porque a maioria das pessoas que ali estavam, elas eram oriundas de religiões de mistério, de religiões pagãs. O outrora, Paulo está dizendo aqui, olha, que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. Os ídolos, embora mudos, eles guiavam, eles controlavam e eles dominavam os crentes da igreja de Corinto antes da sua conversão. Eles faziam isso, mesmo eles estando uma imagem muda, um ser inanimado, ele dominava, ele conseguia destruir e ele controlava a vida das pessoas. Mas como que um ídolo ele pode fazer isso na vida de uma pessoa, amados? Como que uma estátua, uma imagem, ela pode fazer isso? Como que ela tem esse poder? Simplesmente, o que tem por trás dessas imagens? Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 19, ele vai mostrar o seguinte, olha, 1 Coríntios 10, 19, olha o que Paulo ele vai ensinar. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou seja, Paulo ele ensina que o que está por trás de uma imagem é o demônio, por trás de um ídolo. No Salmo de número 115, a palavra do Senhor ela vai dizer assim, que o que são os ídolos? Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam.
O ídolo é absolutamente nada, tem garganta, mas não fala. E aqueles que assim o adoram ficam semelhantes a eles também. Eles começam a não conseguir discernir, a não conseguir pensar, a não conseguir entender. Quando uma pessoa ela adora ídolo de madeira, de pau, de barro ou qualquer tipo de ídolo, o que acontece? A pessoa ela perde a mentalidade, o senso dela de norte. Igual, pensa bem comigo, uma pessoa que você pagaria, você cristão, pagaria R$ 2.000 para ir em qualquer show aqui nessa terra? Quem pagaria que levanta a mão? Por que você não pagaria? Hein? Por quê? Hein, Adilson? É muito dinheiro, né? O que você não faz aí com 2.000? Dá para tirar o do desaperto algumas pessoas aí. Dá para dar uma boa viajada, dependendo de onde que a pessoa vai. Mas você acredita que tem pessoas que pagam isso para ver um ídolo? A pessoa perdeu o discernimento das coisas, o valor das coisas. Ela tem necessidade de estar ali adorando o seu ídolo. Você vê que tem pessoas que fazem loucuras por um ser inanimado. Mas quem que está controlando as ações da pessoa? O demônio. É os demônios que fazem isso com a vida da pessoa. Transformam ela praticamente num ser inanimado. Tira a capacidade de discernir, de ver o que ela está fazendo, de ouvir as pessoas que estão aconselhando. Só que ele fala, outrora vocês eram guiados por ídolos, mudos, que dominavam vocês. Mas agora vocês são dominados e guiados pelo Espírito de Deus. Ele está fazendo um contraste. E diz aqui no versículo de número 3, a parte A, diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. As pessoas eram oriundas de religiões, de mistérios, religiões ali pagãs, politeístas, cujo ali o contexto, a liturgia destes cultos, as pessoas, o que aconteciam naquelas religiões ali de mistério? Elas entravam em estado de êxtase. E elas entravam ali em estado de êxtase. E o demônio, o espírito que estava ali naquelas religiões, entravam na vida dessas pessoas a ponto do demônio falar na boca daquelas pessoas que antes de se converterem eram assim ali na cidade de Corinto. Parece com algumas religiões. Você que já estudou um pouco sobre kardecismo, sobre candomblé, sobre Umbanda, Quimbanda, sabe muito bem o que eu estou falando. As pessoas, elas, num determinado momento, na liturgia do culto, elas se deixam ser incorporadas por demônios, por espíritos malignos, a ponto do demônio falar na boca da pessoa e, inclusive, guiá-la. Quem já foi aí do candomblé, quem já foi dessas religiões de matriz africana, sabe que tem ali as pessoas ali que o demônio incorpora na vida dela, a pessoa ela levanta, ela fala, ela dá risada, ela anda igual um sapo, uma cobra, ela é guiada pelo demônio. E isso, as pessoas da igreja de Corinto, elas antes de se converterem, elas faziam parte dessas religiões. E o que estava acontecendo no culto na igreja de Corinto? As pessoas começavam ali a entrar em estado de êxtase. Só que, de repente, no meio do povo, começava alguém a gritar assim: anátema Jesus! Anátema! No meio do culto. E anátema é maldito, tá? Maldito seja Jesus! E Paulo está dizendo, ninguém que fala pelo Espírito vai dizer algo deste tipo. Porque a função do Espírito Santo é glorificar a Deus, é glorificar a Cristo, é exaltá-lo. Então ele está dizendo aqui, olha, vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que prestar atenção.
Ele está repreendendo aquele tipo de comportamento. Porque a pessoa guiada pelo Espírito, ela não pode pensar e agir dessa forma. E é por isso que a pessoa ela tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. A igreja, ela não adianta a pessoa, por exemplo, ela falar assim, eu estou no Espírito e comecei a tirar a roupa. Espera aí, que Espírito é esse? Que unção é essa? Ah, não, eu estou aqui no Espírito Santo de Deus, eu estou em êxtase pelo Espírito de Deus, mas começa a falar um monte de asneira. Igual a gente vê pregações aí. Eu ia trazer algumas pregações, alguns trechos de pregações, de pessoas falando palavrão, assim, abertamente. Igual as pessoas subindo no altar dizendo que estão pelo Espírito Santo, mas na hora da oração parece que está amaldiçoando a igreja e o povo está lá, amém, amém, oh glória. Ignorante. Você não pode ser ignorante quanto a isso, não. Você não pode navegar na onda, surfar na onda que vai levar a pessoa para a queda, não. Então ele está dizendo aqui, olha, versículo de número 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Na parte B ele diz assim, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Fala aí, Senhor Jesus. Mas não é isso que Paulo está falando. Porque se você pegar um endemoniado, colocar o microfone na boca dele e falar, fala que Jesus é rei, ele fala. Você não vê o endemoniado gadareno? Ele vê Jesus, ele fala, o que você está fazendo aqui, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Até prega. Mas então por que ele está dizendo aqui? Que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Não é o verbalizar. Esse Senhor Jesus aqui é uma vida respaldada, guiada, evidenciada que Jesus está com você. Pelo seu comportamento, pela nossa maneira de andar, de vestir, de falar, a maneira que nós respeitamos as pessoas, que olhamos para os nossos familiares, que olhamos para as lideranças. Isso tudo vai demonstrar que Jesus está conosco, amados. Amém, irmãos? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. A vida respaldada pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então, ele vai continuar dizendo aqui, olha, no versículo de número 4 até o 6, olha que interessante. Olha, ele vai trazer alguns contrastes de uma vida guiada pelo demônio, de uma vida guiada por Deus. Diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Antes nós seguíamos ídolos mudos, mas agora nós seguimos um Deus vivo. Amém? E olha só que interessante a Trindade, ela presente aqui. Diz aqui no capítulo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, presença do Espírito. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Aqui a palavra Senhor, caris, quer dizer, faz menção à pessoa de Jesus. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Você vê que a vida do cristão, ela é guiada pela Trindade, pela presença de Deus, pela direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Mas qual que é a natureza desses dons? Para você precisa entender isso, meus irmãos. Parece um pouquinho mais chato, mas é porque se você não compreender como que funciona, como que você vai saber se está acontecendo? A natureza do dom, 3 coisas Paulo ele frisa nesses 3 versículos. No versículo 4, a palavra dom. No versículo 5, serviços. Se você tiver caneta, vai sublinhando aí. E a diversidade nas realizações. Ou seja, realizações. Primeira coisa, a palavra dom, a origem do dom.
A palavra dom, ela vem do grego carismata. E a palavra carismata, ela vem de caris, que quer dizer graça. Ou seja, os dons do Espírito Santo, ele é dado pela graça de Deus. Diga, o dom do Espírito é dado pela graça de Deus. Amém? Eu como pastor, eu não posso distribuir dons. Não foi uma economia dada ao homem. Eu não posso. Olha só o que diz no versículo 11. Diz aqui, ó. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, e a cada um individualmente. Ou seja, não é uma função do homem. É o Espírito Santo é quem decide quem vai, quem não vai, o que vai ser útil. Amém? Pastor, mas e quando nós, igual como pastores, impomos as mãos? Eu tenho essa consciência, eu não tenho poder nenhum. E eu deixo isso sempre muito claro, gente, eu não tenho poder nenhum. Mas tem pessoas que, por exemplo, dizem assim, olha, eu tenho poder de te dar isso. Isso é mentira. Se a pessoa dizer, ó, eu tenho o poder de te dar isso, eu vou transferir para a tua vida isso porque eu quero. É mentira. Não caia nessa. Mas a pessoa, nós podemos ser instrumentos de Deus. Isso nós podemos ser. Se Deus, ele vai fazer na sua vida o que ele vai te dar, aí já não cabe a mim te oferecer. É ele, é uma soberania que foi dada ao Espírito Santo, de olhar para a vida da Andréia e falar, Andréia, ela é útil para isso. Ah, mas eu quero isso. Não, mas é isso que ele quer dar. Amém? Então, isso é para cada pessoa. O homem, ele não tem condição de impor dons a ninguém. Você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. Não, às vezes Deus não quer que você fale nada. Seu dom é ficar calado. E é um dom maravilhoso, viu? Quem consegue dominar a língua, domina o corpo inteiro. Tá? É um dom maravilhoso do Senhor. Então, eu não posso impor isso. Por isso que, ó, entenda, a soberania do Espírito. Segunda coisa que ele vai mostrar aqui, na origem dos dons, a palavra serviço, no versículo 5. E também a diversidade nos serviços. A palavra serviço aqui, ela é diaconia. Ou seja, é o modo de atuação do dom. Para que Deus ele vai dar dom? Para servir. Para trabalhar. Quem não gosta, a pessoa fica assim, ó, pastor, eu queria ter os dons de curar, mas não visita nem o parente que está doente. Para quê? Para que ter dom de curar? Às vezes você tem, mas não visita ninguém. Ah, não, eu tenho o dom de pregar, mas você prega para quem? Nem no espelho você consegue olhar e pregar para si mesmo. O dom é para serviço, não ser visto. É para servir. É para trabalhar. Não adianta pedir dom para ficar à toa em casa. Como que Deus ele vai dar dons para uma pessoa que não gosta de cultuar? Que não gosta de adorar? Hein? Então, aqui Paulo deixa muito claro que o serviço ele tem que ser para ajudar pessoas. O dom tem que ser para ajudar. Eu ter sabedoria para falar, eu ter um dom para ir até uma outra pessoa, eu poder, trazer uma mensagem de Deus para acalentar, para trazer acalanto ao coração do ouvinte. Mas se eu não gosto, se eu não quero, para que eu vou ter? A pedagogia, o modo de atuação do dom não é para projeção pessoal. Ó, está ali o homem da sabedoria. Não, meu irmão, esquece isso. Se não é o Espírito Santo de Deus, o homem não tem nada para oferecer.
nada para trazer, nenhuma mudança para trazer ao povo. Amém? E outra coisa, versículo de número 6 diz assim: e há diversidade nas realizações. A palavra realizações no grego é energêmata, vem de energia, ou seja, é para exteriorizar a presença de Deus. É para trazer visivelmente a ação de Deus sobre a vida de uma pessoa. Ou seja, a pessoa que tem um dom, ela precisa fazer algo por alguém. E aí no versículo de número 7, ele vai dizer assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Duas coisas a gente pode aprender aqui. Primeiramente, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Ou seja, todos na igreja que se converteram têm pelo menos um dom. Você não pode ter todos, ninguém tem todos. Mas ao menos um você tem. Quem já se converteu aí? Levanta a mão. Levanta a mão. Você tem um dom, viu? Você tem um dom. Você tem um dom. Você tem. Todos vocês que levantaram a mão têm. Porque ele dá a cada um. Todos que se converteram, entenderam o propósito do evangelho, ele dá um dom para servir. Ele dá um dom para fazer algo. Então, tem pessoas que pensam que tem um dom, mas não tem. Às vezes, teve um dia que eu cheguei numa igreja, e aí eu, pastor recém-chegado, falei: quem faz o louvor aqui? A irmã falou: eu faço louvor. Eu sou a ministra de louvor aqui. E a igreja, na época, muito vazia. Eu falei: então vai lá e faz o louvor. Juntou ela ali e a banda, né? Aí meu escritório, ele devia ter uns 80 centímetros. Eu tinha uma cadeira atrás de uma tábua que eu colocava a minha Bíblia e sentava atrás do altar. Ali era meu escritório. E aí eu estou ouvindo lá: a paz do Senhor, igreja, que Deus abençoe, vamos nos reunir para louvar o Senhor. Orou muito bem. Mas na hora do louvor começou: mestre, eu preciso de um milagre. E a igreja está lá: transforma a minha vida, meu estado. Até aí estava tudo bem. Mas na hora que foi para o remove a minha pedra, mesmo. Remove a minha pedra! Parecia que tinha um carro entrado dentro da igreja, derrapado na ponta do altar. Que eu quase caí da cadeira em 80 centímetros. Só que aí, beleza, eu falei: meu Deus, ajuda que o povo tenha ficado na igreja depois desse louvor. E aí fui lá, ministrei. Aí chegou no final do culto, eu falei com a irmã: irmã, você me perdoa? Posso ser franco contigo? Não dá. Você não tem esse dom, mas eu quero que você faça o seguinte: você vai abrir o culto todo dia, que a sua oração eu senti unção nela. Mas o seu louvor não chegou. Dá para fazer? Se capacita um pouco mais, porque senão você vai se expor e as pessoas, quando te virem, elas vão ter uma certa resistência contra a tua vida. Fui ali com sabedoria, falando. Aí eu não sei muita coisa não, mas o pouco que eu sei eu ensino. Peguei e falei: vamos lá, vamos fazer, vamos ensaiar, vamos lá, faz assim, não tenta fazer muito agudo não, faz um pouco mais grave, deixa a voz um pouco mais solta, abre mais a boca. Aí, quando eu saí de lá, estava melhor, mas ainda tinha que lapidar muito ainda, tá? Sabe? Mas o que eu quero dizer com esse exemplo? Tem pessoas que pensam que tem um dom, mas na verdade Deus deu outro dom para ela. Mas não é porque você não louva ou você não prega que você não é importante para a obra de Deus. Você é importante da mesma forma. Sabe o que a maioria das pessoas, somente dela estar no culto, já muda a vida de muita gente? Tem pessoas que quando te veem, elas falam: poxa, maravilha, eu gosto tanto desse irmão ali, nunca conversei com ele, mas só dele estar aqui, ele é tão animado, é tão agitado, ele é uma pessoa falante, né? Então, às vezes o dom que você tem é de trazer paz para o ambiente. Mas Deus, ele dá para cada pessoa um dom. Essa é a primeira coisa que nós podemos ver aqui. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Todo mundo tem. Todos têm de formas diferentes, mas que se completam. Amém? Às vezes, uma pessoa vai estar rodando, a outra vai estar segurando quem está rodando.
Uma pessoa vai estar falando em línguas, a outra vai estar intercedendo. Amém? Todo mundo é importante. Assim Deus, ele é glorificado no lugar. Porque ele vai dizer aqui, ó, visando um fim proveitoso. Ou seja, visando algo melhor. Visando harmonia. Visando a glória de Deus no lugar. Então, se você, por exemplo, pensa assim, o dom é para benefício pessoal. Não é. Todos os dons que Deus ele dá para a igreja, para o pastor, é para benefício coletivo. Amém, amados? Até aqui ficou muito claro? Essa é uma introdução. Depois nós vamos mergulhar dentro de cada dom. Mas uma coisa eu quero dizer para você. O único que pode fazer com que esse dom que você tem... Pastor, qual que é o dom que eu tenho? Eu não sei. Somente o Espírito Santo ele pode revelar esse dom. Somente o Espírito Santo, mas ele só vai revelar através da vida de Jesus, porque é ele quem batiza a pessoa com o Espírito Santo. Toda a igreja se coloque de pé. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aplauda mais o nome do Senhor. Amados, põe a mão primeiramente na altura do teu coração. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus? E receber a Ele como Salvador da sua vida? Tem alguém aqui hoje que está se sentindo fraco, que está sem condição de buscar a Deus porque está afastado da presença do Senhor e quer voltar hoje? Tem alguém que está assim? Se tem, vem aqui na frente que eu quero orar por você, primeiramente. Glória a Deus, isso, vem. Pastor, eu também quero. Aleluia, Jesus. Eu também quero, eu preciso voltar para Jesus agora. Se tem alguém, vem aqui na frente também. Amém? Se você está entregando a vida para Jesus, fala, Jesus, eu me entrego a ti. Se você está voltando para Jesus, fala, Jesus, eu quero voltar. Se você estava se sentindo fraco, fala, Senhor, não quero me sentir mais assim. E você que está forte, estenda suas mãos em direção ao altar. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Aqui em cima deste altar, meu Deus, estão os teus filhos. Que hoje entram na tua presença, que voltam para ti, que se fortalecem diante de ti, Pai. Porque desde quando essa pessoa entrou aqui, a palavra queima. A tua presença arde no coração dessa pessoa. E é por isso, ó Deus, que no nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, esteja fortalecendo, usando a vida de cada obreiro, meu Pai. Que abraça essa pessoa, porque talvez, meu Deus, o nosso dom é abraçar aqueles que precisam. É ser luz na escuridão. E é por isso, ó Deus, que eu te peço, levanta, meu Deus, aquele que estava fraco. Fortalece, meu Deus, aquele que estava caído. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, esse que se entrega para o Senhor. Mas que, meu Deus, o seu nome seja glorificado e exaltado em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém.